Qual é a melhor forma de comprar sua passagem aérea mais barata, do jeito certo e sem passar perrengue por isso? Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como você pode pesquisar por passagens aéreas, economizar na passagem, comprar passagem do jeito certo e algumas das estratégias que eu uso para economizar nas minhas passagens aéreas. Então bora lá! Existem várias formas para você poder economizar numa passagem aérea e muita gente acha que só dá para fazer isso usando milhas, mas isso não é verdade. Existem várias estratégias que eu vou te contar aqui nesse vídeo de como você pode economizar sem nem saber o que é milha. Mas antes de eu começar a te mostrar na prática como funciona isso, você precisa saber 3 coisas essenciais que você precisa gravar na sua cabeça na hora de procurar a passagem, porque essas 3 coisas vão fazer você economizar muito dinheiro em passagem aérea. A primeira coisa que você precisa sempre se preocupar é antecedência, tá? Com qual antecedência você tem que comprar a sua passagem aérea? Muita gente acredita que quanto mais longe da sua viagem você comprar a passagem, mais barato você tá pagando. E isso não é verdade, tá? Isso é um mito. Na verdade, a melhor janela para você poder comprar a sua passagem aérea mais barata é de 1 a 2 meses antes da data que você pretende viajar. Então, essa história de comprar passagem aérea 6 meses antes, até 1 ano antes, não funciona. Por que que não funciona? Quando a companhia aérea coloca essas passagens disponíveis ali para você poder comprar, né, 6 meses antes, algumas companhias até colocam 1 ano antes, eles não estão preocupados com quantas pessoas vão comprar aquele voo naquele momento. Então, eles colocam a tarifa no preço cheio, porque se eles venderem 10 assentos ou se eles venderem 100 assentos, naquele momento, para a companhia aérea, tanto faz. Mas, quanto mais perto estiver chegando da viagem, mais a companhia aérea vai se preocupar se ela está ou não vendendo assentos para aquele voo específico. Porque eles têm custos com combustível, custos com a tripulação, com o piloto, com a manutenção da aeronave. Então, eles precisam vender passagens suficientes para aquele voo estar compensando para a companhia aérea e eles poderem fazer esse voo. Então, quanto mais perto, mais eles vão diminuir o valor da passagem, porque eles vão querer chamar pessoas para comprarem a passagem para aquele voo específico. Mas também não é tão perto assim. Se você deixar para comprar na semana da sua viagem, você vai ver que as passagens vão estar bem mais caras. Então, sempre trabalhe com esse período de 1 a 2 meses antes da data que você pretende viajar, que é quando as passagens aéreas vão estar mais baratas. E isso vale tanto para voo nacional quanto para voo internacional, tá? E para voo internacional ainda tem mais uma questão em relação à antecedência, que na verdade, se você deixar para comprar um pouco antes ali, 1 mês, né? 21 dias é quando geralmente eles lançam assim promoções absurdas de passagem aérea, porque um voo internacional custa bem mais caro, precisa de mais pessoas viajando para ele compensar para a companhia aérea. Então sempre trabalhem com esse período de 1 mês, 2 meses no máximo antes da viagem de vocês, para vocês pesquisarem passagem, tá? Então essa é a primeira regra, antecedência. Saibam exatamente o momento certo de você comprar a passagem, porque se você comprar muito antes ou se você comprar extremamente perto, você vai pagar bem mais caro sem necessidade. Eu sei que muitas vezes a gente fica muito ansioso, né, para comprar passagem aérea, planeja uma viagem para daqui 6 meses, para daqui 4 meses, e aí você fica naquela ansiedade de eu preciso comprar passagem aérea porque eu preciso começar a fazer meu roteiro, eu preciso planejar que dia eu vou chegar, que dia eu vou sair, reservar hotel, né? Mas também para reserva de hotel, isso é assunto para outro vídeo, mas só para enganchar aqui, para reserva de hotel você também não precisa reservar tanto assim antes, né? É melhor você reservar mais perto da sua viagem, porque as tarifas também vão estar mais baratas. Mas então não deixem essa ansiedade consumir vocês, porque vocês vão acabar pagando muito mais caro na passagem aérea. Planejem a viagem, tenham ali mais ou menos a data, né, que vocês querem viajar, tipo, vou chegar tal dia, vou embora tal dia, mas tenham essa flexibilidade aí para vocês poderem comprar passagem mais barata, mais perto da data que vocês vão viajar. E aqui eu já vou emendar a segunda coisa, que é flexibilidade, que é justamente o que eu acabei de falar. É importante, né, sempre que você pode, sempre dentro do possível, ter flexibilidade na data da sua viagem. Dessa forma, você vai conseguir evitar períodos em que as passagens estão mais caros, como, por exemplo, férias escolares, né, férias ali de janeiro, férias de julho, feriados, datas comemorativas, tanto no seu local de saída quanto no seu local de chegada. E falando isso tanto em voos nacionais quanto internacionais, né?
Dentro do Brasil, a gente tem feriados diferentes em estados diferentes, então tomem cuidado com isso também. Por exemplo, se você for comprar uma passagem no carnaval para Curitiba, você vai pagar bem barato, porque não tem carnaval em Curitiba. Mas se você for comprar uma passagem no carnaval para o Rio ou para Salvador, você já vai pagar um valor muito caro, porque são lugares com carnaval tradicional e que as pessoas viajam para esses lugares justamente para essas comemorações. Então tome cuidado, né? Sempre que você puder evitar, evite essas datas comemorativas, feriados prolongados, né? Sempre que possível. Eu sei que quem tem criança é mais difícil, porque precisa trabalhar ali com férias escolares, né? E tem essas datas específicas para viajar. Mas pesquise ali dentro, né? Por exemplo, as férias geralmente vão de novembro ou primeira semana de dezembro até ali fevereiro. Então tentem trabalhar dentro desse período, fugindo ali de Natal, Ano Novo, que é quando o período vai estar mais caro. Então tenha essa flexibilidade com as suas datas e não só essa flexibilidade grande, né? De poder viajar fora dessas datas, mas flexibilidade dos dias ali. Talvez embarcar 2 dias antes do que você planejou, voltar 2 dias depois ou 2 dias antes do que você planejou, faça a sua passagem aérea ser mais barata. Então não fique ali numa data específica, a não sei que você realmente precise viajar, né, naquela data específica, mas aí você não vai poder trabalhar muito ali no preço da sua passagem. Mas a não ser que você precise dessa data específica, tenha essa flexibilidade de 2 dias antes ou depois, tanto na ida quanto na volta, porque às vezes você consegue baratear a passagem só nisso, né? Então, às vezes, para você voltar ali, por exemplo, no dia 15, tá um preço, mas para você voltar no dia 14, a passagem tá tipo R$ 500 mais barata. Então, sempre olhem isso e daqui a pouco eu vou ensinar vocês como é que você vai olhar essa questão de dias antes ou dias depois para você saber qual é a data que a sua passagem tá mais barata. E a terceira coisa que vocês sempre precisam prestar atenção é se vale ou não a pena você quebrar o trecho. Então, o que significa quebrar o trecho? Ao invés de você comprar um voo ida e volta, talvez seja melhor você comprar um voo ida ou um voo volta, né? Então, às vezes você tá pesquisando ali uma passagem ida e volta São Paulo-Recife, São Paulo-Orlando. Se você quebrar o trecho e você fazer São Paulo-Recife, comprar esse trecho e depois Recife-São Paulo, ou comprar São Paulo-Orlando e depois Orlando-São Paulo, sem ser ida e volta, mas só trechos de ida, você consegue baratear em muitos casos também. Tá? Essa questão de quebrar o trecho nem sempre vai ser mais barato do que você comprar ida e volta. Geralmente voos internacionais sai mais barato você comprar ida e volta, mas para voo nacional vale muito a pena você tentar quebrar o trecho dessa forma de comprar separado ida e volta. Tá? E outra estratégia que vocês podem usar em quebrar o trecho é colocar multitrechos no seu destino. Então, por exemplo, você quer ir para Recife, mas às vezes é mais barato você emendar uma segunda viagem pequenininha ali junto com Recife. Então, em vez de você fazer ida e volta São Paulo-Recife, você pode fazer São Paulo, Recife, Porto Seguro na Bahia, né? E depois comprar Porto Seguro, São Paulo. Às vezes essa quebra do trecho acaba barateando a passagem. É uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção nessa questão de multitrechos, porque muitas pessoas nem conhecem, nem sabem que existe essa possibilidade. Se vocês olharem no site das companhias aéreas, no próprio site mostra ali se você quer comprar ida e volta, se você quer comprar só ida ou se você quer multitrechos. E às vezes esse multitrecho realmente vale muito a pena, tá? Então considerem isso, né? Por exemplo, às vezes você tá indo para Orlando, mas você tem vontade de passar em Miami, conhecer Miami. Então, às vezes, em vez de você comprar ali uma passagem São Paulo-Orlando direto, você pode comprar São Paulo-Miami, Miami-Orlando, e esse trecho interno acaba barateando, porque às vezes São Paulo-Miami é mais barato do que São Paulo-Orlando, e por você comprar esse outro trechinho interno, sua passagem vai sair mais barata do que você comprar São Paulo-Orlando direto. Então, considerem isso nas viagens de vocês quebrarem esses trechos, né? Tentar fazer aí esses jogos de trechos separados, porque isso às vezes barateia e muito a passagem. E aí, dentro ainda dessa categoria de multitrechos, uma coisa que eu sempre gosto de considerar é aeroportos alternativos, né? Então, para muitos lugares, a gente pode considerar não pegar o aeroporto principal da capital. Então, por exemplo, você está tentando voar para João Pessoa, né? Mas a passagem São Paulo-João Pessoa tá muito cara. Você pode considerar fazer São Paulo-Recife, né, que fica perto, e de Recife até João Pessoa dá mais ou menos 1h30 de carro. Então, às vezes, esse 1h30 de carro, se você alugar um carro, acaba barateando a passagem. Mas você tem que ver se isso faz sentido pra você, tá? Às vezes você é uma pessoa que não dirige, não gosta de pegar a estrada, não quer fazer
tudo isso, né, pra baratear a passagem, então você tem que ver até onde compensa. Por exemplo, ainda, né, a gente tava falando de Orlando. Às vezes, quando você considera outros aeroportos perto de Orlando, acaba saindo mais barato, né? Então a gente tem o aeroporto internacional de Orlando, mas mais para baixo a gente tem Fort Lauderdale e a gente tem Miami também, né? Miami fica 4 horas de carro de Orlando, mas às vezes você já vai fazer isso na sua viagem, né? Já vai para Miami, Fort Lauderdale tá ali pertinho, então considere isso, se não vale a pena você pegar esses aeroportos alternativos para baratear a sua passagem em vez de pegar o aeroporto principal do seu local de destino. Então sempre pesquise os aeroportos perto e cote ali a sua passagem até todos os aeroportos que tem ali perto para você saber qual vale mais a pena. E ainda falando dessa questão, né, existe uma outra estratégia que você pode acabar quebrando quebrando dentro do voo nacional. Então você vai fazer um voo internacional. Além de você considerar só os aeroportos de destino, quais tem ali perto, qual que faz mais sentido e tá mais barato, tentem cotar a passagem de lugares diferentes do Brasil, né? Por exemplo, você vai sair de São Paulo, mas às vezes o voo São Paulo-Orlando não tá tão barato, mas São Paulo-Recife tá um valor ok e Recife-Orlando tá barato. Então você consegue comprar essas duas passagens, se você juntar o valor das duas, não vai sair o valor de São Paulo-Orlando e aí você dá uma economizada assim também. Isso vale principalmente, né, para pessoas que não moram em cidades que sai direto voo internacional. Então vale a pena às vezes você cotar, porque às vezes quando você cota, por exemplo, né, Curitiba-Orlando talvez saia mais caro do que eu pagar Curitiba-São Paulo, São Paulo-Orlando. Ou, por exemplo, Curitiba-Recife, Recife-Paris, né? Porque Recife tá mais para cima e Recife é um aeroporto internacional que sai voos para vários lugares do mundo. Então cotem esses trechos separados e cotem junto para ver se vale ou não a pena vocês separarem, ou se vale ou não a pena vocês comprarem tudo junto, porque às vezes não vale. Lembrando que quando vocês quebrarem trecho e vocês comprarem a passagem separada, vocês precisam se preocupar com a questão da bagagem. Então, se você comprar um voo separado, Curitiba-São Paulo, São Paulo-Paris, por exemplo, ele não vai mandar a sua bagagem de Curitiba direto para Paris. Você vai ter que ir até São Paulo, retirar a sua bagagem em São Paulo, despachar de novo para daí a sua bagagem ir para Paris. Então, tomem cuidado com isso, tá? Para vocês não acabarem achando que a bagagem vai até o destino final, porque ela não vai. A bagagem só vai até o destino final se vocês comprarem direto Curitiba-Paris, mesmo com essa escala em São Paulo. Então, às vezes você também não quer passar por essa questão de ter que retirar a bagagem e você tem que considerar isso, né? Se vale ou não a pena essa economia. Às vezes a economia é pouca, mas todo esse deslocamento, toda essa coisa que você vai ter que fazer a mais ali no aeroporto, e às vezes a tua conexão não é tão longa para você perder esse tempo de pegar a bagagem e despachar a bagagem de volta, talvez não valha a pena para você poder economizar ali R$100, né? Então considerem isso na hora de vocês quebrarem esses trechos. E aí uma outra estratégia também é vocês usarem uma conta internacional ou um VPN. O que isso significa? Às vezes vocês só pesquisam passagens dos sites das companhias do Brasil, né? Então, por exemplo, a Latam no Brasil, a Gol no Brasil, até o site da Delta no Brasil, né? Vocês pesquisam aqui dentro do Brasil. Quando talvez você pesquisar, por exemplo, o site da Latam da Argentina, ele vai vender uma passagem mais barata do que o site da Latam do Brasil, dependendo do seu destino. Isso não significa que você vai ter que sair da Argentina, você vai sair do Brasil, mas você vai comprar pelo site da Argentina em vez do site do Brasil. E muitos sites bloqueiam essa compra, tá? Porque eles veem que você tá no site de outro país estando no Brasil. Então, eles vão bloquear o teu acesso a esse site. E aí que você precisa de um VPN, tá? Você vai precisar baixar um VPN no seu computador, no seu celular, colocar que você tá em outro destino, né? Em outro país. Então, tô na Argentina, tô no Chile, tô nos Estados Unidos e procurar as passagens com esse VPN ligado. Porque muitas vezes você usando essa estratégia do VPN, a passagem sai bem mais barata. Então, eu quero comprar uma passagem pra Europa, mas eu não tô achando no valor que eu quero. Você vai, digamos, pra Lisboa, joga seu VPN em Portugal e tenta procurar as passagens saindo, né, com um site lá de Portugal. Então, por exemplo, São Paulo, Lisboa, Lisboa, São Paulo, mas comprando através do site internacional. Aí você vai ter que pagar, né, se você achar a passagem mais barata, você também vai ter que pagar na moeda do país. Então, em euro, em dólar, em peso argentino. E passar isso no seu cartão de crédito muitas vezes não vai compensar porque você vai ter que pagar IOF. Mas existe uma forma de você fazer essa compra, né? Comprar essa passagem sem você ter que pagar esse IOF, que é tendo uma conta internacional como a Nomad, né? Então, em vários dos meus vídeos aqui eu já indiquei a Nomad. A Nomad é a conta que eu uso para viajar para qualquer lugar do mundo. Eles têm uma tarifa de câmbio excelente e você consegue botar ali dólares e comprando e colocando, né? E eles convertem automaticamente para a moeda do país, né? Que você vai precisar comprar sem cobrar taxa adicional por isso.
Então, eles não vão converter o teu dinheiro em dólar para euro. Eles convertem automaticamente ali e você não paga nenhuma taxa para isso. Então, quando você for fazer essa compra de outro país, é interessante você ter uma conta internacional na Nomad para você poder fazer a compra sem passar no seu cartão de crédito e gerar IOF. Vou deixar aqui o QR Code na tela para vocês poderem fazer o cadastro de vocês na Nomad e ganharem até $40 de cashback. E tá na descrição do vídeo também, se você não conseguir pegar o QR Code na tela e quiser só clicar no link. Mas agora vamos falar sobre prática. Como é que a gente acha essas passagens? Por onde eu procuro? É no site da companhia aérea? Não é? Então vamos falar como é que vocês vão achar na prática essas passagens mais baratas. Vou mostrar na tela aqui para vocês agora. Então, sempre que eu vou buscar uma passagem aérea, o primeiro lugar que eu vou procurar essa passagem é no Google Flights, tá? Por que eu vou buscar no Google Flights ou Google Voos, né? Porque aqui eu vou conseguir ter um panorama geral de quanto essa passagem custa, quando ela tá mais barata, quando ela tá mais cara e se nesse momento ela tá num preço que tá valendo a pena. Não significa que a gente vai comprar por aqui, mas o Google Flights é uma ótima ferramenta para a gente ter esse início e ter essa visão inicial da passagem aérea. Então, vou mostrar aqui para vocês na prática como é que funciona, tá? Tô aqui no Google Flights, então aqui eu deixei, ó, ida e volta para uma pessoa, aí você consegue escolher se você quer econômica, econômica premium, executiva, primeira classe. Consegue mudar aqui o número de pessoas, então adultos, crianças, né, de 2 a 11 anos, crianças no assento, criança de colo, e consegue mudar se você quer ida e volta, só ida, ou você quer várias cidades, que é o multitrechos que eu falei antes aqui para vocês. Mas vamos deixar ida e volta. Então, por exemplo, eu quero uma passagem de Curitiba para Paris. Então, vou colocar aqui Paris, França. E aí eu quero saber, né, não tem uma data específica, eu vou clicar aqui e vocês vão ver que ele vai abrir aqui, ó, um calendário com várias datas. E sempre que ela tiver verdinha assim, significa que ela tá mais barata. Aquele momento é o momento mais barato naquele dia daquela passagem. Então, se eu pesquisar aqui, ó, dentro de maio, né, eu vou ter aqui passagens por 5.750, mais a média de 6 até 7 mil. E aí em junho, aqui, ó, que nem eu falei pra vocês, um mês de antecedência, né? Hoje é dia 15 de maio, então se eu pesquisar aqui, ó, 9 de junho, essa passagem já cai para 5.380, tá vendo? Ela fica um pouco mais barata. E daí se eu vou para julho, por exemplo, em julho os preços já não estão tão interessantes, porque não tá tão perto, a gente tá um pouquinho longe ainda de julho. Então já não vai estar tão interessante os preços aqui, ó, vamos ficar nessa média até chegar aqui a 8 mil. Mas aqui vocês têm que considerar uma coisa. Junho, julho, agosto é verão europeu, então altíssima temporada para ir para a Europa. Então se eu for aqui, ó, em maio, no início aqui, né, perdão, de junho, eu consigo ter um valor um pouco mais barato. Mas se eu já for para o final de junho, se eu for julho e se eu for agosto, os preços vão estar altíssimos. Então tem que considerar o que está acontecendo no lugar e se é alta temporada ou não. Mas digamos aqui que eu quero pegar essa passagem que eu vi em junho, né? Então eu vou clicar nela aqui, ó. 9 de junho, e daí ele vai me dar as opções de volta. Então, se eu voltar no dia 16, ela vai estar mais barata. Aí, ó, aqui no dia 17, lembra que eu falei pra vocês você ter a flexibilidade de data? Se eu voltar dia 17, eu vou pagar um pouco mais caro. Mas, digamos que eu tava pensando em passar ali 2 semanas, então daria dia 23. Dia 23 tá 6.750. Mas se eu comprar no dia 24, vai sair 6.330. Então, só aqui eu já vou economizar aí R$420, só de eu poder ficar aqui um dia a mais, tá? Então, digamos, cliquei aqui no dia 23 mesmo, porque eu preciso voltar dia 23, eu clico em concluído e pesquisar. E aqui ele vai pesquisar para mim todas as passagens de todas as companhias aéreas que operam esse trecho para me dar qual tá com esse valor. Tá? Então ele apareceu aqui para mim, por exemplo, ó, aqui ele vai te dar os principais voos de ida, ele sempre dá aqui em cima, tá? Esses 3 primeiros geralmente são os melhores voos. Então o que significa? Que a conexão vai ser menor, que é operado por uma companhia aérea melhor, né? Porque às vezes aqui a gente vai encontrar companhias low cost também, que são aquelas companhias bem baratas que operam na Europa, mas o serviço é péssimo, o assento do avião é péssimo, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, aqui ele vai me dar as 3 principais. E dentro dessas 3 principais, o voo mais barato tá 6.843, que é esse aqui, fazendo Curitiba-São Paulo pela Latam e depois São Paulo-Zurique, que eu vou pela Suíça, e eu vou fazer Zurique-Paris pela Suíça também. Então, esse daqui é o trecho que ele achou que seria o melhor, mais barato, né?
E aqui, ó, eu consigo ver, ele vai me levar 18 horas e 10 minutos e tem duas paradas, São Paulo e Zurique. Se eu for aqui para baixo, você vai ver que ele vai me dar outros preços, ó. Então, aqui ele tava 6.843 e aqui ele já me deu um 6.748. Mas, por quê? Né? Vamos ver. Então, aqui ele opera Latam e aqui ele tá operando pela Lufthansa. Então, ele vai fazer São Paulo, Frankfurt e Frankfurt, Paris pela Lufthansa. E ele tá dando uma diferença aí de R$100, né? Um pouquinho mais barato. Então, esse é um voo que a gente poderia considerar. E daqui para baixo você vai ver que ele vai ter vários outros voos que vão ficando mais caros, tá? Mas uma coisa que vocês têm que se atentar é isso aqui, ó. Sobre esse gráfico de preços. Vocês têm que ver se o preço tá normal, tá barato ou tá caro. Então, quando você entra nesse gráfico de preços, você vai ver aqui, ó, 6.748 é o preço normal para esse trecho. Ele tá dentro do amarelinho aqui, ó, tá vendo? Só que dentro do amarelo tem ali o amarelo é gigante, né? A linha do amarelo é gigante para dizer que o preço tá normal. Então, se ele chegar até R$8.700, ele tá normal, mas isso é R$2.000 mais caro. E se ele vier um pouquinho mais para cá, ó, ele vai estar um pouco mais barato. Então, a gente tem que se atentar aqui. O ideal é sempre comprar passagem dentro do verdinho, porque no verdinho ele realmente vai estar mais barato. Então, se eu olhar o histórico aqui, ó, essa mesma passagem que hoje está 6.748, há 5 dias atrás ela estava 5.229. E aí ela provavelmente já estava entrando nesse gráficozinho do verde aqui. Então, você tem que olhar esse histórico e o melhor momento de você comprar essa passagem é quando ela dá essa caída, né? Mas acontece que às vezes você vai perder essa caída e você vai ter que comprar aqui. E aqui você consegue ter uma média, ó. 41 dias atrás ela tava esse valor. Dela deu uma baixadinha aqui, aí subiu de novo e agora ele tá esse valor. Então ela tá normal. Isso significa que esse é o preço normal e você sempre quer pagar mais barato. Então você tem que pegar ela quando ela cair nesse pico aqui. Então quando você vê nesse gráfico que no dia de hoje, por exemplo, ela tá aqui, digamos que o resto desse gráfico aqui não existe para você, mas ela tá aqui. Você viu que ela deu uma boa caída e esse é um bom momento para você comprar passagem. E aí, o que você vai fazer? Nesse caso, dessa primeira passagem, o primeiro voo é pela Latam. Então, você vai no site da Latam emitir a passagem aérea. A gente nunca emite aqui pelo Google Flights, tá? A gente vai direto no site da companhia aérea para ver se essa passagem realmente está disponível, se ela tá ao mesmo preço, e você vai emitir por lá para você não ter nenhum problema com a sua passagem. Outra estratégia que você pode fazer aqui também é você ir no site da Swiss para você ver se essa passagem não tá mais barata, você comprando por um site internacional. Então, vou na Suíça, no site da Suíça, né? E vou pesquisar ali Curitiba, Paris, para ver quanto essa passagem vai sair. Vamos fazer esse teste aqui. Eu vou entrar no da Latam, para a gente poder pesquisar. Então, Curitiba, Paris. A gente colocou ali dia 9 de junho, com volta no dia 23. E aqui, ó, se vocês olharem no site da Latam, vocês conseguem ver que a Latam também faz essa questão aqui desse gráficozinho que ela vai me mostrando os preços, tá vendo? E quando ele tá num preço bem barato, aqui não tá aparecendo nenhum pra eu mostrar pra vocês, mas quando ele tá num preço bem barato, ele fica verdinho, tá? O quadradinho aqui em volta da data fica verde. Então, isso significa que é um preço excelente para aquela data aqui no site da Latam. Mas vamos fazer a mesma pesquisa aqui pra gente saber qual o valor. E vou pesquisar voos. Então, pesquisei aqui no site da Latam e eu vou procurar por aquele mesmo voo, né? Então, aqui a gente sabe que aquele voo tem duas paradas. Uma em São Paulo e uma em Zurique. Então, eu vou pesquisar sempre aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui. Uma parada, uma parada, uma parada. E eu vou descendo até eu achar onde tem aqui, ó, duas paradas. Mas não é esse voo, porque esse voo tem 17 horas. Mas eu vou abrir só para confirmar. Então, aqui, ó, esse aqui ele para em Madrid, tá? Ele não vai parar em Zurique. E aí, se a gente continuar descendo aqui, ó, 20 horas, 17 horas, também não é esse aqui. Esse aqui ele para também em Madrid, esse também para em Madrid. Então, pesquisei aqui os voos e nenhum daquele voo que a gente viu que tenha parada em Zurique tá no site da Latam. Isso significa que talvez ele esteja no site da Suíça, e é por isso que ele tá aquele preço. E se vocês verem aqui, ó, por exemplo, esse voo que tem 19 horas, que sai de Curitiba e faz a parada em Madrid, ele já tá muito mais caro, porque ele tá saindo 6.157. Isso é o trecho, tá? É só ida, não é ida e volta. O valor que a gente achou aqui, esse valor é ida e volta. Então, aqui, se eu pegar esse aqui, por exemplo, indo por Madrid, eu vou pagar 6.000 trecho. Isso significa que ida e volta vai sair R$12.000. Então, vamos pesquisar no site da Suíça para ver se a gente acha essa passagem. Então, tô aqui no site da Suíça e eu vou fazer a mesma busca, ó. Curitiba para Paris.
E eu vou dia 9 e vou voltar dia 23. E aqui, ó, ele já começa a me dar as passagens, que inclusive são em parceria com a Latam. Então, vamos ver o horário aqui desse nosso voo. 2h50 e ele chegava em Paris às 2 da tarde. 2h50 e esse chega em Paris 1h45. Então, é esse voo aqui, ó. E aí aqui eu vou poder escolher, né, qual tipo de tarifa eu quero. Então, achei a passagem no site da Suíça. Aqui eu teria que comprar pelo site da Suíça, porque é aqui que ele tá mais barato. Esse daqui, 2.580,59, é só ida, tá? A gente já vai chegar ali na volta para vocês verem, porque eles fazem trechos separados. Então, o valor total tá dizendo pra gente que é 6.700 e pouquinho ali no Google Flights. Mas aqui na Suíça ele vai me separar esses trechos. Então, aqui, ó, Economy, eu tenho a opção de Economy Basic, Economy Basic Plus e Economy Flex, né? E daí eu vou escolher aqui, ó, vocês têm que ver bagagem de mão, item pessoal, bagagem despachada. Esse me deixa reservar o lugar disponível e todos eles têm refeição a bordo, né? Sem contar que a parte de modificação da reserva, né? Então, digamos que eu vou pegar esse primeiro mesmo. Agora eu vou escolher a volta. E ó, a volta, vocês vão ver que já tá bem mais caro, tá? R$ 4.768,20 nesse dia, no dia 23. Mas, ó, como eu disse pra vocês, se eu voltar um dia antes ou um dia depois, ele vai estar saindo 4.220,59, né? Então, isso aqui você também tem que considerar. E aí, eu vou escolher aqui o meu voo de volta, né? Digamos que é esse daqui. Vou escolher ele, vou selecionar a tarifa que eu quero, né? Isso vocês vão ter que fazer em qualquer site de qualquer companhia aérea, que é selecionar a tarifa que vocês querem. E aqui ele me deu os meus 2 voos, né? Ida e volta. E o valor total de 2 voos com todas as taxas ficou R$ 7.376,73, tá? Então, aqui pelo site da Suíça, ele acaba ficando um pouquinho mais caro por conta de todas as taxas que a gente tem que pagar, mas o Google Flights conseguiu dar essa base pra gente. Se eu voltar no Google Flights, aqui existe uma opção de selecionar o voo, tá? Que vai significar ali que eu vou conseguir comprar aqui pelo Google Flights. Eu vou mostrar pra vocês isso. Aí aqui é a volta, ó. Vamos selecionar essa daqui, que seria saindo às 2h35 e chegando às 9 da manhã em Curitiba. Então, selecionar voo. E daí ele vai me mostrar agora aqui os lugares em que eu posso comprar a passagem nesse valor. Então, ele tá dando pra mim aqui, ó, que pela Lufthansa, 8.312. Então, o valor mais barato dele tá sendo pelo Booking, 6.892. E na Suíça, ó, se você fizer pelo site, pelo telefone da companhia aérea, tá 6.944. Então, se atentem a isso. O Booking é uma plataforma que sim, dá para vocês confiarem para comprar passagem, mas eu não compraria por essas outras, né? MyTrip, MyRego, ou qualquer outra que vai aparecer aqui para vocês comprarem passagem pela 123 milhas, por exemplo. Então, né, a gente sabe o problema que teve com 123 milhas. Evitem, sempre tentem comprar ou pelo site direto da companhia aérea, ou Booking, Expedia, Decolar, lugares assim que a gente sabe que vão te dar um suporte maior caso você precise, tá? Ou também com agências de viagem, né? Muitas agências conseguem esse preço para vocês, porque as agências têm parceria direta com as companhias aéreas muitas vezes e conseguem fazer bloqueio de voos. Então, às vezes, a agência até vai conseguir um preço mais barato para você do que tá aqui no Google, tá? Vou deixar o link aqui para vocês, tanto na tela quanto na descrição da Itinera Viagens, para vocês poderem cotar a passagem. Mas é dessa forma que a gente usa o Google Flights, tá? Então, você vai ter que vir aqui embaixo, você vai ter que ver quais são os melhores lugares para você comprar essa passagem, se vale ou não a pena você comprar por algum desses lugares e sempre pesquisar na companhia aérea. E que nem eu já disse para vocês, essa passagem, né, eu tô fazendo tudo ao vivo aqui com vocês na hora, eu não pesquisei essa passagem antes, não tinha ideia disso. Mas essa passagem, às vezes ela vai estar mais barata se a gente deixar para viajar em agosto, setembro, o que no momento a gente não consegue ver um preço bom para agosto ou setembro porque está muito longe. Então a gente teria que estar vendo uma passagem para agosto ou setembro ali no final de junho, julho, né? Julho é um bom mês pra gente ver passagem para agosto e setembro, porque tá ali entre 2 meses antes. Então, muito provavelmente essa passagem para Paris vai estar bem mais barata se a gente procurar ela ali para agosto, setembro e a gente começar a procurar em julho, tá? Mas por último, eu quero mostrar aqui para vocês, né, ainda falando sobre Google Flights, eu quero mostrar se a gente quebrasse o trecho dessa passagem, como eu falei para vocês. Então, vamos tentar fazer isso. Então, vou cotar aqui, ó, só ida, saindo de São Paulo, no dia 9 de junho. Então, aqui ele cotou para mim São Paulo, Paris, no dia 9 de junho, somente esse trecho. A gente tem algumas opções aqui, ó, TAP,
tá? Que vai sair 371. Aí aqui para baixo, se eu for, aí aqui, ó, ele me deu um outro voo que vai ser Latam, Ryanair e Vueling 2623. Lembra que eu falei para vocês sobre voar low cost e tomar cuidado com isso? Ryanair e Vueling são companhias low cost da Europa. Então, apesar de eu pagar R$1.000 mais barato nessa passagem, essa passagem não vai me incluir mala. Geralmente você não pode nem levar mala de bordo dentro do avião. Então não vai valer a pena você pegar uma passagem tão mais barata. Por quê? E aqui ele ainda está dizendo autotransferência. Significa que ele vai fazer o meu voo de São Paulo até Fortaleza. De Fortaleza eu vou para Lisboa. De Lisboa eu vou para Valência e de Valência eu vou para Paris. Então, olha quanta parada tem esse voo. E aí, se você considerar, né, aqui, ó, ele tem parada durante a noite, aqui ele tem parada durante a noite. É um voo extremamente longo por companhias low cost, que vai levar 30 horas e 15 minutos, sendo que muito trabalho para você economizar menos de R$1.000, tá? Então, voltando aqui, ó, TAP, ele vai me dar esse voo, Guarulhos direto para Paris por 3.035 só a ida, tá? Vamos cotar a volta agora para aquela data que a gente precisava. Então aqui ele já me deu, né, das principais opções de voo mais barato, que tá 3.268 pela Lufthansa, para eu voltar dia 23. Então Paris, São Paulo, comprando separado pela Lufthansa. Se eu juntar esses dois, já vai sair 6.300 e alguma coisa. Isso significa que eu tenho R$300 para fazer ir de volta de São Paulo nas datas que eu preciso. E não vai ser possível R$300 ir de volta de São Paulo, né? Curitiba-São Paulo. Então, nesse caso, quebrar o trecho não tá valendo a pena. Tá valendo mais a pena realmente a gente pegar o trecho inteiro, Curitiba, Paris, e fazer Curitiba, Paris e de volta, porque saiu mais barato. Então, é por isso que eu falei pra vocês que vocês precisam checar. Às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Às vezes vocês conseguem encaixar um outro destino, né? Por exemplo, eu quero ir para Paris, mas eu quero parar em Lisboa. Então, talvez você fazer o trecho São Paulo, Lisboa, Lisboa, Paris, vai sair mais barato do que você fazer São Paulo, Paris direto. Então, resumindo para vocês, isso aqui é como a gente usa o Google Flights, é como a gente faz para pesquisar passagens, entender se o momento tá certo para comprar ou não tá certo para comprar. E por onde você compra depois que você acha a sua passagem no Google Flights. Mas esse vídeo não acabou, eu ainda tenho algumas dicas para dar para vocês. Então vamos falar agora sobre alguns custos ocultos da passagem. Vou sair aqui, né, do Google Flights, que a gente não precisa mais dele, e falar para vocês sobre esses custos. Mas antes de eu começar a falar esses custos, eu quero convidar vocês a se juntarem para minha comunidade do Turista Pro, onde você vai aprender muito mais dicas, muito mais estratégias sobre como comprar as passagens baratas de forma econômica, como reservar hotéis, como ter diárias de graça nos hotéis, como você vai ter acesso a ingressos a preço de custo e muito mais. E agora vamos falar sobre esses custos ocultos. Então, antes de você comprar uma passagem, você precisa tomar muito cuidado com custos que você acha que você não vai ter, mas você vai ter, tá? E o primeiro deles, que eu falei ali agora há pouco, mostrando o voo no Google Flights, é bagagem. Muitas vezes você esquece, né, que você está viajando por uma companhia aérea que não permite bagagem, mas você está levando bagagem com você. Seja você fazendo trechos internos dentro da Europa, seja você comprando essa passagem quebrada, né, e reservando um voo que inclui bagagem, outro voo que não inclui bagagem. E aí, quando você for ver, você precisa pagar a tarifa de bagagem na hora, que vai sair muito mais caro. Então, se você precisa levar bagagem, toma cuidado com isso e sempre reserve as tarifas que incluem bagagem, porque vai sair mais barato você reservar a tarifa que inclui bagagem do que você pagar para despachar a sua mala na hora ou pagar a mala despachada antes do seu voo, né? Vai sair mais barato também você ter essa tarifa. Quando a gente fala sobre companhias low cost, também tomem cuidado, porque muitas delas não deixam nem você levar sua mala de mão, tá? Aquela mala de rodinha de bordo que a gente leva dentro da cabine do avião. Muitas tarifas de companhia low cost não deixam você levar aquilo. É só um item pessoal, só a sua mochila, só a sua bolsa. E a mala de mão vocês não podem levar. Então, às vezes, você comprar voos por companhia low cost não é tão low cost assim, porque você vai acabar pagando mais caro no fim das contas. Então, tomem cuidado com isso, né? A gente tem companhias low cost, principalmente na Europa, mas a gente já tem companhia low cost como a Arajet operando no Brasil, né? Para voos tanto para América do Norte quanto aqui para América do Sul. Então, cuidado com essas questões também para vocês não acabarem passando ali um perrengue na hora,
tendo que pagar a mais alguma coisa que não estava no seu orçamento porque você achou que incluía bagagem e não incluía. E dependendo ali do destino que você for viajar, quantos dias você for viajar, você pode economizar na bagagem não despachando uma mala. Então, comprando uma tarifa light ali, né, que geralmente é aquela que inclui o seu item pessoal mais a sua mala de mão, né, que é aquela malinha de rodinha que a gente leva, e aí você vai economizar, porque você não tá pegando uma tarifa mais cara que inclui bagagem, você nem vai precisar despachar a sua bagagem. Pensem aí, né, eu sempre tento viajar com mala de mão, eu acho que quando a gente pode viajar só com a mala de mão é muito melhor, você não tem que esperar a sua mala, você não corre o risco da mala extraviar, e tá tudo ali sempre com você, né, então eu prefiro em voos que eu posso levar só a mala de mão, eu levo só a mala de mão, e raros os casos quando eu vou passar muito mais tempo ou viajar para muitos lugares ao mesmo tempo, aí eu levo a minha mala despachada, mas eu sempre opto pela tarifa que já tem a mala inclusa para eu não passar ali nenhum perrengue. Outra coisa que vocês têm que se atentar é a reserva de assento. Hoje em dia, reservar o assento na hora que você compra a passagem não é mais possível. Antes era gratuito, né? Agora não é mais. E se você quiser fazer isso na hora que você compra a passagem, você vai ter que ter uma tarifa que inclui a reserva do assento. E muitas vezes ter essa tarifa, ela já vai incluir a reserva do assento e ela vai incluir a mala despachada. Vai ser mais barato do que você pagar para os dois. Porque em muitos voos, né, principalmente voos internacionais, ali, dependendo do assento, dependendo do trecho que você for fazer, esse assento pode custar até R$600 por pessoa, tá? Então, analisem isso também, peguem já uma tarifa que inclui ali a reserva do assento e a reserva da bagagem, porque vai sair mais barato no fim das contas. E lembrando que agora em 2026, né, as inspeções em bagagens de mão estão bem mais rigorosas no Brasil. E quando você for levar a sua bagagem de mão dentro do avião, ela precisa ter no máximo 55 por 35 por 25 e pesar no máximo de 10 a 12 quilos, dependendo da companhia aérea. Então, lá até 12 quilos, as outras são 10 quilos. Então, se atentem com isso para vocês não acabarem tendo a mala de vocês ali despachada, porque ela não está dentro das normas das companhias aéreas. E se você ainda não viu o meu vídeo que eu falo especificamente das regras de bagagem, tanto de mão quanto despachado, corre lá para assistir depois que você terminar de assistir esse vídeo, porque ele é muito importante para você saber todas as regras de bagagem. Eu vou deixar ele linkado tanto aqui no vídeo quanto na descrição. E aí, pra gente finalizar o vídeo, eu quero dar algumas dicas gerais para vocês. A primeira delas é você sempre ter uma balança com você, uma balancinha de mala mesmo com você, para você poder pesar sua mala antes de sair de casa, pesar no aeroporto se você precisar comprovar o peso da mala e pesar na sua volta para saber se a sua mala tá dentro dos limites. Cuidado com líquidos também, né? Então, voos internacionais são 10 recipientes, cada recipiente com 100 ml cada, e todos devem estar dentro de um saquinho transparente. E para voos nacionais, esses recipientes podem ser de 300 ml, 4 recipientes de 300 ml, somando 1,2 litros, tá? E tomem cuidado também com itens proibidos, né? Não pode despachar power bank, por exemplo, ou qualquer bateria de lítio, porque pode causar explosão no porão do avião. Então, isso sempre tem que estar com você na cabine. E existem vários outros itens proibidos que você não pode levar no avião, mas tudo isso eu falo no meu vídeo da bagagem de mão. Vou deixar linkado para vocês, vou deixar os produtos que eu falei linkado aqui no vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês a reservarem passagens mais baratas. E eu quero que vocês me contem nos comentários qual foi a passagem mais cara que você pagou. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e a gente se vê viajando por aí.